A gente vai fazer então o nosso estudo hoje da lei da adoração, lei de adoração, tratando da vida contemplativa, que é um dos itens. Nós tratamos finalidade da adoração, adoração exterior, nós conversamos na semana passada sobre as diversas formas desse tipo de manifestação. Nós vimos ali também que os homens, de modo geral, envolvidos em suas crenças, envolvidos em sua fé, eles acabam buscando formas exteriores de manifestar essa adoração a Deus. E nesse nosso item 3 agora, que trata de vida contemplativa, ele tem uma única questão que Kardec coloca para nós aqui, a questão 657. Uma única. Mas nem por isso deixa de ter a sua importância, deixa de ter o seu valor. E eu já manifesto desde já uma preocupação muito grande com relação à forma como devemos tratar esse assunto, porque ele é bastante delicado. Porque se nós colocarmos simplesmente o nosso ponto de vista, fazendo apontamentos, fazendo críticas ou comentários a respeito daqueles que devotam suas vidas a esse tipo de vida, de restrição, nós acabaríamos sendo injustos, principalmente porque nós não conhecemos a vida dessas pessoas, nós não sabemos quais são as suas que forma que eles, por que optaram por esse tipo de vida. Então tudo aquilo que a gente vai falar vai ser um comentário bastante cuidadoso nesse sentido. Eu não quero ser injusto com relação a isso, como nós o colocamos, por causa da nossa preocupação com a realidade das pessoas que se envolvem com esse tipo de experiência. Eu comentava com vocês há pouco tempo atrás, bom dia pessoal que chegou, eu comentava com vocês que a minha sobrinha, ela estuda numa escola religiosa, uma escola católica, e ela já terminando o terceiro ano do ensino médio, e naquela época em que ela vai fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí aquele drama, qual vai ser o tema que a gente vai abordar, o que a gente vai falar, etc e tal, ela e uma amiga dela. E aí então elas vieram me perguntar, qual seria a sugestão, qual seria o tema que poderiam abordar. E a minha ideia veio assim de estalo. Eu falei, por que vocês não falam da vida das freiras, já que vocês estudam numa escola religiosa? E estudando numa escola de freira, não deixa de ter algo curioso, porque não é para vocês falarem do catolicismo ou vocês falarem das freiras, mas para falar das mulheres, das jovens que optam pela vida religiosa. E aí então elas se interessaram bastante, começaram a fazer algumas pesquisas e pegaram algumas reportagens produzidas por revistas, artigos que foram escritos, e aí então entrevistavam jovens de 16, 17 anos, que de repente abriram mão daquela juventude dinâmica que hoje acabam vivendo esses jovens, e de repente abriram mão de tudo, das músicas, da maquiagem, das baladas, dos amigos, para optarem por uma vida num convento. Para nós pode parecer uma coisa meio sem sentido, por não conhecermos e não entendermos as suas motivações, mas o objetivo desse trabalho vai ser exatamente falar sobre isso, e assim como também entrevistar aquelas que já estão nessa carreira religiosa, ou nessa vida, não carreira porque não é uma profissão, mas é uma vida religiosa, uma vida de contemplação, já há muito tempo, e como elas se sentem, com relação a isso. O Brás colocou uma situação bastante real, que a gente observou também, que a vocação sacerdotal está em baixa e a igreja já está preocupada. E de fato é assim, a quantidade de jovens que optam pela vida religiosa já é algo muito diferente, muito menor do que era há algumas décadas, algumas 2, 3 décadas, quando os jovens gostavam, tinham esse ideal de serem religiosos, as famílias se orgulhavam de terem um religioso na família. E aí então temos essa mudança de estilo de vida, de modernidade, de dinamismo, de tecnologia, de interesses e tudo mais. Então essa vida religiosa ela começa a ficar já em segundo plano. Mas o detalhe, Brás, é que não é a vida religiosa pode perder, mas não significa necessariamente que os fiéis estão sendo perdidos. Eles apenas estão modificando o seu modo de se relacionarem com a igreja.
A Jean colocou: a contemplação é um estágio da alma. As freiras não deixam de viver uma vida contemplativa. Sim, né, elas têm ali a vida contemplativa, e esse radicalismo também ele é bastante relativo, Jean, porque nós temos ali aquelas freiras que são mais, digamos assim, mais vinculadas com a vida social, como é o caso, por exemplo, dessa escola que minha sobrinha estuda. As freiras são supervisoras, são diretoras, são professoras, enquanto que nós temos outras irmãs que são fechadas em claustros, né, vivendo exclusivamente daquilo que a vida religiosa pode oferecer. O César colocou exatamente, né, muitos padres fazem missa em várias igrejas, né, já não é mais assim, muitos padres em uma igreja, né, para disputar uma igreja, mas agora é um padre sendo polivalente. Né. Eu também estudei numa escola religiosa, também a gente via, né, como era a vida deles no passado e como era a vida deles agora. O Totti colocou: quando eu era pequeno, minha mãe perguntava, né, o que tu vai ser quando crescer, né? Eu tinha 3 anos e colocava padre, né? Pois é, né? Depois cresceu e não deu certo, né? Beleza. Então, eu queria começar fazendo a leitura para vocês aqui de um artigo que foi escrito pelas Carmelitas de Valladolid, lá na Espanha, só para a gente entender o que pensam as freiras. Nesse caso, falando de freiras, né, mas nós poderíamos falar dos monges, por exemplo, né, que vivem essa vida de contemplação. E o título desse artigo é chamado de A Vida Contemplativa é um chamado ao amor pelo amor em si mesmo. Por isso que eu coloquei para vocês, a gente tem que ter muito cuidado, porque se para nós a vida religiosa ela tem ali a sua inutilidade ou improdutividade, para aqueles que seguem essa vida, aquilo é a existência deles, vivem em função daquilo. Por isso a gente deve ser muito cuidadoso para qualquer tipo de julgamento. E é então o que eu fiz questão de trazer para vocês, no caso desse artigo, para entendermos o que pensam essas freiras. Né? Vamos lá então. Bom dia, pessoal que chegou. A vida contemplativa é um ato contínuo de adoração, porque patentiza a supremacia de Deus, a total validez de seu amor como valor absoluto que reflete a plenitude. A beata Isabel de La Trindade colocou para nós: identificar minha alma com todos os sentimentos de vossa alma, submergir-me em vós, ser invadida por vós, ser substituída por vós, para que a minha vida seja somente uma irradiação de vossa vida. Venham a mim como adorador, como reparador e como salvador. E aí então o artigo: sempre que devemos dar testemunho de nossa vida oculta no claustro, ficamos com a impressão, depois de falar muito, de que um não termina por dizer o que sente e vive. Na verdade, é bastante difícil comunicar a um mundo tão acelerado e tecnológico como o de hoje em dia o sentido e a profundidade dessa vida. A vida contemplativa é um chamado ao amor pelo amor em si mesmo. Diz Santa Teresa de Lisieux: no coração de minha mãe, a Igreja, eu serei o amor. Exatamente isso é o que somos as contemplativas. Formamos o coração da Igreja e daqui impulsamos todas as demais vocações, ou impulsionamos, né? Todas as demais vocações que o Espírito Santo suscita no corpo místico. É maravilhoso. Nós sabemos porque não se vê onde ou em quem recai o fruto de nossa oração, mas sabemos que nada do que quanto vimos, sofremos, gozamos ou oferecemos é perdido. Deus recolhe tudo e vai dando a cada um o que necessita. Dito de outro modo, no coração de Deus vão se armazenando nossas vidas feitas oração, e aí se transforma em graça que Ele vai derramando, segundo seja necessário. Existe outra faceta mais desconhecida da vida contemplativa, talvez que antes de oração, que é a intercessão, que é a adoração, a do holocausto. Parece meio dramático de alguma maneira, sem mais explicações, mas é talvez a sublimação mais alta na qual é possível elevar o amor, a filiação divina, o louvor, adorar. E de que trata isso? De que se trata isso? Consiste principalmente em cantar, louvar, proclamar sua glória, adorar. Quantas ressonâncias e ecos inefáveis suscita essa palavra em uma alma verdadeiramente apaixonada de amor a Deus. Sempre que o supremo e mais alto ato de adoração tem sido o holocausto. Nos tempos do Antigo Testamento haviam 2 modos de oferecer dons a Deus:
sacrifícios e holocaustos. No sacrifício se imolava uma vítima, geralmente um cordeiro, era oferecida a Deus, mas sua carne aproveitavam depois os sacerdotes. Nos holocaustos, entretanto, uma vez oferecido o cordeiro, era queimado por completo e não era possível aproveitar nada do animal. Essa inutilidade, entre aspas, é a expressão mais alta de adoração, porque dá a entender que Deus é tão grande que merece que lhe seja dedicado os melhores presentes sem qualquer outro fim que oferecê-lo, que o de brindar-lhe o que já é seu. Este é o significado das contemplativas. Não damos catequese, não servimos a sociedade, não predicamos a palavra. É uma vida inútil, insensível, inservível, né? Justamente por isso nossa vida contemplativa consagrada a Deus no silêncio, no anonimato, na ausência de motivações e recompensas ou frutos materiais, e alimentada única e substancialmente da fé e da esperança no amor de Deus. É um contínuo ato de adoração, porque patentiza a supremacia de Deus, a total validez de seu amor como valor absoluto, que reflete de plenitude, realiza e dá sentido a uma vida humana que é entregada a Ele por completo. A vida contemplativa na Igreja constitui o coração do corpo místico. Deseja deixar bastante claro diante de todos os homens que Deus é tão grande, tão imenso, que vale a pena entregar-lhe a vida que Ele nos presenteou, primeiro para que se consuma, sem nenhum outro fim, em sua honra, em total abandono e desprendimento, por pura adoração, por puro amor ao amor, sem buscar mais motivos. É Deus e com isso basta. Essa então é a visão desse artigo que eu trouxe para vocês, do site catholic.net, que é lá das irmãs, das Carmelitas de Valladolid, que traz a opinião que elas têm com relação a essa vida contemplativa. E aqui então mais algumas passagens, que é colocada também sobre essa visão, dentro da visão católica, porque a gente está pegando esse lado católico, a princípio, porque é aquilo que a gente tem mais contato. Mas nós temos também aqueles que vivem na contemplação, por exemplo, no Oriente. E aqui nós temos a vida contemplativa de clausura. Nessa forma de vida vivem os irmãos que, em total recolhimento, silêncio e escondimento, se desprenderam de tudo para entregar-se inteira e incondicionalmente a Deus. Em penitência, expiação e intercessão, oferecem-se ao Deus uno e trino pela salvação das almas. Os irmãos na clausura sustentam, sobretudo, a adoração perpétua no mosteiro. Aquele que é chamado à vida contemplativa opta pela lógica da não eficiência, não espetacularidade, resultados não vistosos. Lógica que o mundo não aceita, porque se fundamenta sobre outras eficiências, a partir das quais se cria uma série de psicoses do resultado, da aparência, do fazer, do ter, do garantir para si o presente e o futuro, o sucesso a qualquer preço. Essa aqui é uma opinião também de uma pessoa que vive a vida contemplativa, mostrando que essa não eficiência, essa lógica da não eficiência que nós do mundo exterior julgamos hoje, para eles tem uma outra visão. Porque o que nós encontramos hoje como produtividade é exatamente o trabalho, o dinheiro e a posição. É a vida materialista que os próprios espíritos chamam a atenção. Que se por acaso nós vivemos em função disso, quando nós retornamos ao mundo espiritual, qual é a bagagem de valores, a bagagem de espiritualidade, de religiosidade, que nós levamos vivendo apenas em função dessas conquistas materiais? Então, no caso da opinião desse religioso, que vive essa lógica da não eficiência, dos resultados não vistosos, é exatamente a dedicação que ele tem para essa vida religiosa. O Papa João Paulo II disse às irmãs Clarissas, numa das reuniões, das visitas que ele fez a determinado convento: queridas irmãs, vós sois só de Cristo, chamadas a viver sempre e só para Ele, numa atitude de oblação cotidiana que vos põe em constante comunhão com as vicissitudes, alegres e tristes da Igreja. A vossa vocação é o amor, não o amor que se fecha nas estreitas paredes da clausura, mas que alarga o coração até os confins do mundo. Vós viveis para Cristo.
por conseguinte viveis para a Igreja. E depois o Papa Bento XVI, em 2006, também trazendo ali algumas orientações para algumas religiosas. Então ele colocou assim: o Papa Bento XVI fazia eco do sentir da maioria das pessoas face à vida contemplativa. Picotando o som, pessoal, por favor. Ok, obrigado. Papa Bento XVI então disse: há quem pergunte que sentido e que valor possa ter a presença no nosso tempo de tantas pessoas que nos mosteiros e nas ermidas se dedicam totalmente a Deus e à oração no silêncio e no escondimento. Por que fechar-se para sempre dentro dos muros de um mosteiro? Que eficiência pode ter a sua oração para a solução dos numerosos problemas concretos que afligem a humanidade? De fato, esses nossos irmãos e irmãs testemunham silenciosamente que no meio das vicissitudes cotidianas, por vezes bastante agitadas, o único apoio que jamais vacila é Deus, rocha inabalável de fidelidade e amor. Colocado para nós aqui, Ético colocou: a vida se manifesta por atitudes, movimentos, ações, pensamentos equilibrados. A contemplação sem ação torna-se resultado nulo. A gente lembra que quando se fala em vida contemplativa, ela nada mais é do que um simbolismo religioso. Basta a gente lembrar, por exemplo, que o símbolo que hoje a Igreja utiliza para justificar esse tipo de vida são dois importantes apóstolos, o apóstolo João e o apóstolo Pedro. Quando Pedro simboliza a atividade, que eles chamam de pessoas seculares, ou seja, que vivem no cotidiano, no dia a dia das atividades, e as pessoas contemplativas, simbolizadas por João, que reconhecia, no caso Jesus, pela sua grandiosidade, simplesmente pela adoração, enquanto que outros precisavam ali de uma manifestação mais concreta para poder justificar aquela santidade, justificar a divindade, né, digamos assim. E aí, então, de lá para cá, quando se lê os evangelhos, nós temos ali pessoas que se destacaram, personalidades que se destacaram nos textos bíblicos por terem uma vida de adoração. Quando se fala, por exemplo, no Jardim das Oliveiras, um pouco antes de Jesus ser capturado pelos soldados romanos, quando ele se afasta de todos, e aí então ele diz, né, para Jesus, diz para Deus, né, Pai, afaste de mim esse cálice. E aí então duas vezes ele se encontrou naquele momento de isolamento para poder conversar com Deus. Ou então quando ele subiu ao monte e foi fazer ali as suas preces, as suas orações, também de uma forma solitária. Esse simbolismo de você se isolar para poder se dedicar ao momento de oração, ao momento de comunhão mais íntima, acabou se tornando, para aquelas pessoas que têm uma vocação religiosa, um estilo de vida que para elas significa essa comunhão plena de Deus. Tá? Vai com Deus, Maria, bom dia. Nessa comunhão plena. Então, mas elas não se dedicam apenas a alguns momentos, porque o símbolo que Jesus traz para nós é exatamente aquela atividade constante, aquela atividade permanente, e em alguns momentos ele entra em comunhão sozinho, de uma forma solitária, para conversar com Deus e naturalmente com os espíritos que estavam ali, dando a ele a sua assistência. Mas então, pelo fato das pessoas viverem com muita intensidade a sua religiosidade, optaram por não apenas por alguns momentos de oração, mas a constância da oração, que isso é mais importante para elas. Então esse símbolo religioso, como tantas outras tradições, vieram sendo transmitidas de geração após geração, principalmente por causa dos cristãos primitivos, aqueles primeiros cristãos, que precisavam, para poder realizarem ali as suas reuniões, de um isolamento. Precisavam de reuniões secretas para que não fossem perseguidos e não fossem presos. Essa ideia acabou se difundindo e percebendo que depois, quando nós tivemos ali o Concílio de Constantinopla, ali por volta do ano do século IV, 320, 315, mais ou menos depois de Cristo, quando nós tivemos a liberdade religiosa em todo o Império Romano, as pessoas se juntavam então nessas instituições
nesses mosteiros, nesses locais de reunião, e viviam apenas as suas vidas de contemplação, por causa de um contexto específico, um contexto bastante particular daquela época, que era muito mais para proteção e adoração do que necessariamente viver um talento religioso. E aí, então, de lá para cá, isso veio se difundindo, né? E depois, com o passar do tempo, a igreja ganhou um certo status, principalmente ali por volta dos séculos XIV aos séculos XVIII, quando a igreja foi bastante ativa no bem e no mal, quando a gente lembra do Tribunal do Santo Ofício, né, a Santa Inquisição, acabando ali tomando os pés pelas mãos, distorcendo completamente os valores iniciais, né, os valores daquele cristianismo primitivo. Mas a importância que a igreja teve, o peso que ela tinha perante a sociedade, a influência que ela exercia, fazia com que muitas pessoas optassem por uma vida religiosa. Mas nesses que iam vivenciar essa experiência, havia aqueles que eram de fato pessoas que tinham um talento religioso, que tinham uma vocação religiosa, e tinham aqueles que eram pessoas que se interessavam pela vida religiosa, pela influência que ela exercia. E nesse caso, daquelas pessoas que tinham uma vida religiosa, uma vocação religiosa, optavam então, já que eu vou viver essa vida, e por ver que o mundo estava perdido pelas influências, pelos vícios, pelo materialismo, pelas agressões que aconteciam, eles então se tornavam reclusos para poder viver apenas em função de suas crenças. Quando a gente vai para o Oriente, onde nós encontramos ali aqueles famosos, os monges budistas, né, que inclusive muitas pessoas, nós conversamos semana passada sobre isso, que muitos artistas nos Estados Unidos, Richard Gere, por exemplo, era um dos representantes, foi até o Tibete e ficou ali então durante quase um ano, preso naquele mosteiro, vivendo apenas em função das reflexões e da sua espiritualização. E outras pessoas também buscam isso, vão para a Índia, por exemplo, vivenciar experiências religiosas. Algumas pessoas buscam a espiritualidade em Machu Picchu. Outros vão ao Egito, não apenas visitando templos históricos, mas vão mesmo buscar um contato com a espiritualidade nesses ambientes. George Harrison, por exemplo, modificou completamente a sua vida, né, de um Beatle, né, na Inglaterra, e foi para a Índia ganhar novas experiências, e o seu trabalho, inclusive, foi muito influenciado por isso também. E aí, então, nós vemos que nos dias de hoje é bastante comum, nesses mosteiros, eles terem ali hospedagem para visitantes. Porque as pessoas vivendo nessa intensidade do dia a dia, nessa correria toda, elas buscam aqueles momentos de reflexão, aqueles momentos de silêncio, aqueles momentos onde elas podem tentar sentir alguma coisa que o mundo cotidiano não pode oferecer, que no caso é sentir essa conexão com o mundo espiritual, essa conexão com Deus. Então hoje nós temos pessoas que fazem isso, os retiros espirituais são assim. Nós observamos isso constantemente, né, em época de feriado, em época de férias, retiros religiosos que são organizados para receber pessoas que desejam passar aqueles pequenos momentos em plena oração. Para quem já viveu na vida católica, principalmente já foi católico, já deve ter vivido aqueles encontros de casais, aqueles encontros de jovens. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar por isso, mas eu lembro que por volta dos meus 15, 16 anos eu tive a experiência de ir nesses encontros de jovens. E era um fim de semana inteiro. E era um fim de semana de oração, de adoração e também de reflexões, né? Então era um encontro de jovens, encontro de casais, também os casais que vão lá fim de semana inteiro ouvindo sobre a religiosidade, ouvindo sobre a importância dos relacionamentos e tudo mais. Então hoje são feitos de forma mais restrita e mais adaptada aos tempos de hoje, mas nem por isso deixa de ter o seu valor também. E ali, para quem já viveu essa experiência, consegue sentir realmente uma elevação. No início dá a impressão de que você... eu também, Kelly, também vi, quando eu vivi nessa experiência que eu comentei com vocês, você sai de lá flutuando. A princípio você se pergunta assim, mas aquilo que fizeram é uma lavagem cerebral? Ou simplesmente foi a experiência que fez com que você sentisse a grandiosidade daquele momento de reflexão e de comunhão?
para quem é católico e vive aquela fé, esse é um momento de extrema uma experiência de muito valor, uma experiência de muita importância, porque no dia a dia você não tem tempo para parar e para refletir. O seu negócio é estudar, para jovens no caso, né? Estudar, trabalhar eventualmente, naquela correria com os amigos e tudo mais, não se para refletir. E para as pessoas que vivem as suas vidas profissionais, as suas vidas em família e tudo mais, esses momentos de encontros religiosos, seja quais forem, quais forem as religiões, nós temos ali evangélicos que fazem, também já participei de acampamentos evangélicos, e é algo extremamente interessante, porque você passa o tempo todo estudando e fazendo adorações e tudo mais, e no final você sai realmente renovado. Né? A Comerge, no caso, para os jovens, né, Marquito, também, os jovens espíritas, nessa época do carnaval também, esses encontros, onde os jovens passam o tempo todo ouvindo palestras, ali participando de atividades das mais diversas, de reflexões em torno da espiritualidade e tudo mais. Então, para quem já teve a oportunidade de participar, sabe como isso é importante. Mas para algumas pessoas, a vivência da vida contemplativa é exatamente a razão de suas existências. E quando a gente vê fotos, né, num artigo que eu pesquisei sobre vida contemplativa, a gente olha, por exemplo, né, aqueles monges e aquelas freiras principalmente, né, que você vê assim aqueles rostos que são rostos ingênuos, que são rostos devotados e dedicados àquilo que fazem, e daí então que eu coloquei no início, seria assim para nós um descuidado muito grande simplesmente tratar com futilidade a forma como aquelas pessoas vivem as suas vidas religiosas. Quando você olha para alguém vivendo em função daquela fé, nós jamais conseguiremos dizer assim, a vida dela é inútil e a minha vida é uma vida produtiva. Quando a gente começa a fazer comparação em termos de grau de espiritualização, não em grau de atividades, porque a vida contemplativa, ela não significa necessariamente que você viva na ociosidade. A vida contemplativa, em muitas instituições, elas são mescladas com atividades intensas em torno da caridade. Então você trabalha durante o dia e à noite, e em certos horários, em certos momentos, você trabalha em função dessa contemplação. E aí então a gente faz uma comparação, mas a minha vida é muito mais interessante que a dela porque eu ganho dinheiro trabalhando. Ela não ganha nada, porque a nossa referência de produtividade é exatamente ali o numerário que chega para nós no começo do mês. Quanto eu ganhei com aquele trabalho, quanto eu vendi, quanto que eu produzi. Mas sempre em função do quê? Qual é o objetivo disso? Sempre buscar uma recompensa, sempre buscar o dinheiro para o nosso sustento. E quanto mais eu ganho, mais produtivo eu me torno. Só que aí então a gente faz uma comparação dentro da própria doutrina espírita e dentro de outras instituições também, quando a gente pega, por exemplo, né, uma Madre Teresa, quando a gente pega Chico Xavier, e a gente vê assim, essas pessoas não ganharam dinheiro. Elas viviam em função do pouco que recebiam. Chico Xavier, no caso, um funcionário aposentado da Secretaria da Agricultura, e Madre Teresa vivendo em função da vida religiosa. Mas em termos de produtividade, com relação à caridade, com relação ao amor ao próximo, ao alívio do sofrimento alheio, essas pessoas foram infinitamente mais ativas do que nós. Zilda Armes, por exemplo, também que foi muito ativa dentro da congregação católica e tudo mais, né? O Ético colocou, Kardec tratou de vida contemplativa, tratou dessa questão que a gente está falando agora, Ético, a questão 657, ele não quis se aprofundar muito nisso, os espíritos também não colocaram muitas questões, então eu quis trazer para vocês primeiro essa ilustração, para a gente ver exatamente de que modo que a gente deve ver a vida contemplativa, e para aqueles que vivem a vida contemplativa, de que modo que devem fazer com que ela se torne produtiva para não caírem nessa ociosidade. Esse é o cuidado que se deve ter. Deixa eu ver aqui também que foi colocado, Dudu colocou, reparo que o católico está se evangelizando da igreja evangélica, né? Cantores, louvores para jovens, para que seus não sumam da igreja e que anda caindo, né? Já o espírita sempre ficou assim com relação aos jovens, né? Sempre viu o espírita na evangelização quando meninos e depois como adolescentes. E a católica e outras impunham isso, né? Olha, Dudu, é muito relativo quando a gente fala sobre essa questão da evangelização, porque depende muito do método, depende muito de quem está fazendo esse trabalho. Se eu sou um pouco mais tradicional, um pouco mais eu não vou dizer ortodoxo, porque não é essa a palavra. Tradicional talvez seja adequada. Se eu for um pouco mais tradicional, eu vou sempre levar
essa questão da evangelização mais para o lado do conhecimento da igreja, dos dogmas, da sua forma de agir com relação ao mundo espiritual e tudo mais. Por outro lado, nós temos aqueles que valorizam muito mais a evangelização para preparar o jovem, né, conservador, exatamente, Darlene, essa é a palavra. Então, para preparar o jovem para poder viver a sua vida no cotidiano, no dia a dia. Então, é uma questão de perspectiva. Assim como também nós fazemos reuniões para jovens, para evangelização dentro da doutrina espírita, nós temos evangelizadores que estão muito mais preocupados em falar sobre doutrina espírita do que falar, por exemplo, sobre evangelização, falar sobre os ensinamentos cristãos. E outros falam muito mais de ensinamentos cristãos do que doutrina espírita. Então é importante que haja um equilíbrio, né? Vai com Deus então, Cássia, sem problemas. Então é importante que haja um equilíbrio para a gente poder dosar esse trabalho, para saber exatamente assim, o que você está inserindo na mente daqueles jovens ou daquelas pessoas, qual é o objetivo, qual é o propósito daquilo tudo, e qual é o efeito que isso vai causar na sua vida de modo geral. Deixa eu ver aqui, Totti colocou para nós os métodos de coração recebido com esse tipo de trabalho, vale mais do que tudo. No nosso mundo de hoje a gente não vê bem assim, né, Totti? Porque a própria dificuldade do nosso dia a dia, a própria correria que a gente vive, e a competitividade que mostra que é importante você preparar o seu currículo, é importante que você faça cursos, é importante que você tenha um bom emprego, que você faça isso. Quando você diz assim, olha, eu faço tudo isso, e também, né, como é que eu posso dizer, também fazer esse trabalho caritativo, esse trabalho de envolvimento com ações sociais e tudo mais. Só que quando você fala em ação social, você fala em não ganhar dinheiro, e você não receber absolutamente nada. Então, no caso, quando você é voluntário num tipo de trabalho, você é voluntário por um capricho, e não porque você tem realmente uma preocupação com a transformação, com algum tipo de mudança. Né? A Cinizinha colocou, né, vai muito da intenção de cada um sobre o porquê de escolher esse modo de vida e do modo como vive também. Qual é a motivação que ele teve para fazer essa opção e o que ele espera vivenciar lá dentro daquela vida religiosa. Né? Porque depois, né, depois que a opção é feita, que você escolhe aquele tipo de reclusão, nem todos conseguem suportar aquele tipo de restrição. Nesses artigos que foram escritos, que eu comentei com vocês, que a minha sobrinha pesquisou, muita gente começa com a vida religiosa e depois de um tempo abandona. Porque você imagina uma coisa, olha, eu vou viver a minha fé, mas dentro daquela restrição, isso se torna insuportável para ela, porque ela é uma pessoa sociável, gosta de interação, gosta de participar das ações sociais, dos trabalhos, né? Então esse tipo de opção de vida acaba sendo para ela uma tortura. E muitos jovens, muitas pessoas, depois de um tempo, coisa de 1 ano, coisa de 2 anos depois, acaba abandonando. Porque realmente é muito difícil. Né? O César colocou outro dia uma palestra de um católico daqui do Rio, que reza o texto e ele vê espíritos desencarnados e conversa com Nossa Senhora. Né? O nome dele é Pedro Siqueira. Achei ele muito tranquilo e muito sincero. Né? É questão de vivenciar essa realidade e buscar esse conhecimento. O Ético colocou, né? Bem, entendi sua colocação, não devemos cair na contemplatividade, né? Digo isso pois pode nos conduzir a uma vida sem fruto, sem dúvida. O isolamento só tem valor quando tem tempo, pois viver uma vida de retiro não nos liberta psicologicamente, né? Digo retiro permanente. Sim, né? Porque o que eu quis colocar para vocês, Ético, era assim, quando eu falei assim, a minha preocupação muito grande é a gente fazer julgamento, com relação àquilo que as pessoas escolheram para viver. Não da vida contemplativa, porque a gente vai falar disso em seguida. Né? Mas assim, quando você vê uma freira, por exemplo, um monge budista, um monge católico, seja lá como for, a gente imediatamente olha e já pensa assim, lá no livro dos Espíritos está dizendo que a vida contemplativa é uma vida inútil. E aí, então a gente começa a julgar aquelas pessoas pela opção de vida que elas fizeram, porque elas estão vivendo aquele momento especial delas. Porque quando a gente fala sobre a vida no mundo de provas e expiações como o nosso, é importante a gente relevar esse fator. Para muitas pessoas, aquele momento de restrição é um momento de reequilíbrio. Ela opta por aquilo dizendo assim, eu vou viver, quando eu estiver encarnado, uma vida de restrição para que eu possa me reequilibrar perante os vícios do mundo.
Porque se eu me expuser de novo, eu vou cair naquela fraqueza. Então a gente tem que lembrar que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu objetivo. Muitas vezes alguém opta por uma deficiência física absolutamente limitadora, para que ele não possa interagir com o mundo social, e outros optam pela vida religiosa para não ter esse mesmo tipo de interatividade. Só que são provas e expiações diferentes. Então quando a gente olha alguém vivendo aquilo tudo, a gente lembra a história, para quem conhece a história de Joana d'Arc, e aí então, para quem já viu o filme principalmente, para quem não viu, assista porque é muito interessante. Mostra a vida de Joana d'Arc quando era criança. Ela adorava a igreja. Qualquer coisa, de repente ela pegava o chinelo de um e dava para o outro, e ela corria para poder se confessar com o padre. Ela adorava a vida religiosa dela. E depois ela se tornou a personagem histórica que se tornou, inclusive sendo canonizada pela igreja, participando da codificação espírita, né, ou das experiências espíritas, através de Leon Denis, enfim, né, várias as situações que foram surgindo. Mas a gente vê o que? A pessoa nasceu para viver aquilo. Então a preocupação que eu tenho nesse nosso estudo é dizer o seguinte: nós não podemos fazer o julgamento porque nós não conhecemos a vida dessas pessoas. Nós não sabemos por que elas escolheram e qual é a importância disso para elas. Porque se a gente for partir para um julgamento barato, a gente vai dizer assim: olha, por mim, eu fecharia todos os conventos e todos os mosteiros e botaria essa gente para trabalhar. Simplesmente assim. Porque a nossa visão de produtividade gira em torno da competitividade do mercado de trabalho. Sendo que nós, como espíritas inseridos no mercado de trabalho, estamos fazendo exatamente o caminho contrário. Nós estamos estudando sobre espiritualidade para poder interagir com o mundo material, que é importante para nós, já que nós estamos aqui, mas com a consciência desenvolvida para o valor espiritual que todos nós temos. Nós fazemos o caminho contrário. Se por um lado nós queremos tirá-los da vida contemplativa e trazer para a vida produtiva, dentro dessa perspectiva que a gente tem, nós vivemos na vida produtiva e queremos sair dela, elevando para o mundo espiritual. Então primeiro a gente olha assim, por que eles escolheram, de que forma que eles têm. Agora a gente vai começar a analisar o que isso exatamente interfere ou altera, no sentido de falarmos de evolução espiritual para essas pessoas. Deixa eu ver aqui, a Mia colocou para nós, uma moça aqui, vive em retiro em sua casa e quando sai raramente ela cobre o rosto e não pode pôr a mão nela porque ela chora, né? Acho isso muito esquisito, né? Ela anda de véu e terço na mão rezando, né? E fala que está rezando pela humanidade, né? É uma opção que as pessoas têm, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem ali as suas, os seus traumas ou as suas alegrias, né? A gente não conhece realmente o que se passa na vida daquelas pessoas. O Ético colocou, olhando a questão 657, a resposta dos espíritos já nos afirma contra a vida contemplativa permanentemente, certo? Pois, segundo os espíritos, quem não faz o bem já faz o mal. Pois é, exatamente ali que a gente coloca. Muitas vezes, essa vida contemplativa permanente que as pessoas escolhem, a pergunta, eu volto para essa pergunta, insistindo para ela, por que essas pessoas escolheram essa vida assim? Porque elas não estão presas lá. Elas fizeram ali, elegeram esse tipo de vida e vivem isso, para elas essa vida é uma vida produtiva. Mas então o que a gente coloca dentro dessa questão dos espíritos é exatamente isso. Quando eles falam para nós aqui, que a gente vai entrar depois aqui em detalhes dessa questão, eles falam que é importante que nós tenhamos essa contemplação, essa vida de oração, mas que nós vivamos a nossa vida social porque nós somos seres sociais. A gente vai falar disso já em seguida. O Brás colocou que ele lia um livro espiritualista que narra a história de um jovem que casou com uma moça que tinha sido freira na vida passada, e à noite ele dormia e saía do corpo para o convento, o coitado ficava só, e esse casamento veio a fim. Eu li um livro assim, Brás, chamado Sexo Depois da Morte. Porque, falando dos vários casais, daquilo que acontecia durante a noite, durante o processo de emancipação, muitos de nós nos entregamos às viciações, aos vícios, às tendências. E houve um casal, um personagem no livro, Sexo Depois da Morte, em que eles tinham se casado e ela tinha sido religiosa, e ela vivia a sua vida de adoração durante a noite, e ele saía para poder viver a sua vida de promiscuidade. Bom dia, Caputi, bom dia. Bom dia, pessoal que chegou. E ele vivia a sua vida de promiscuidade. Se eu não me engano, isso acontece. Pode, por que não, Mia? Você escolhe o que quer fazer, de acordo com a sua tendência.
Aí tem pessoas que optam, do Ranieri, exatamente. Aí tem pessoas que... E esse livro, assim, ele é um pouco discutível pela forma como é apresentada essa questão, mas eu trouxe apenas a título de ilustração, para a gente poder ver que cada um vive as suas tendências, né? Tem pessoas que são realmente espiritualizadas, e nesse momento de sono, de emancipação, elas buscam uma comunhão com o mundo espiritual superior. E elas vão ou para igrejas, vão para conventos, ou ficam em casas, mas vivendo intensamente essa experiência religiosa, ou mesmo em atividade, como acontece, né, dentro do movimento espírita, que nós temos muitos médiuns que trabalham absurdamente durante o seu momento de descanso físico. E por outro lado, nós temos pessoas que se largam pelos vícios, né, buscando as diversões e tudo mais, coisas que não podem fazer durante a sua vida comum. Então, como você tem que manter uma aparência social, durante a noite você se liberta nas suas fantasias. Né? Então foi nesse livro. Né, Brás? Não sei se a gente falou do mesmo livro. Voltando um pouquinho aqui para nós, o Marquito tinha colocado um pouco mais acima, só um instante. A pergunta que fazemos é: será que para Deus, Jesus, Buda, esses gostariam de receber tanta adoração a ponto de não podermos agir nos ensinamentos? Não teria que ser um meio termo para evoluirmos? Só para a gente ter uma ideia, Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, que era um príncipe, abriu mão da sua vida dentro do reino que o seu pai tinha preparado e foi viver uma vida de asceta, né? O asceta, que a gente já tinha colocado já no outro estudo nosso. Essa vida de asceta é uma vida de renúncia de todos os prazeres materiais, uma vida de reflexão, uma vida de espiritualização, muitas vezes envolvida com sacrifícios. E Buda passou por essa experiência. Mas ele buscava, o caminho que ele seguiu, é importante a gente estudar sobre a vida dele, o caminho que ele seguiu nessa vida de ascetismo, junto com pessoas que comiam apenas sopa de arroz, não tomavam banho, ele ficou muito magro, ele quase veio a morrer fisicamente, né, quase veio a desencarnar por causa disso tudo. E então ele percebeu que ele buscava respostas para o sofrimento. Ele queria saber por que as pessoas sofrem, qual é o motivo da dor. E então ele passou por privações físicas, passou por convivendo com pessoas que estavam doentes e tudo mais. E aí então essa é a grande filosofia do budismo, que ele mostra o seguinte, que a causa da dor é a insatisfação do ser humano com relação a si mesmo e com relação à vida que tem. É essa nossa insatisfação que faz com que a gente sofra. E esse sofrimento vai se perpetuando quanto mais intensa é a nossa relação com o mundo físico que nós temos hoje. Nós buscamos aquela felicidade exterior, nós buscamos aquela felicidade ilusória, porque todo mundo acha que é feliz porque tem alguma coisa, mas de repente você deixa de ter e se torna infeliz e tudo mais. Né? Então o que Buda fez, a experiência dele foi exatamente isso, descobrir por quê. Depois de tantos anos vivendo essas dificuldades, ele acabou então se entregando à reflexão, e nessa reflexão ele começou a perceber que tudo se encontrava dentro do próprio indivíduo. E aí então ele começou a estudar a alma humana para trazer essas respostas. E muitos monges budistas vivem essa vida contemplativa exatamente para não sofrerem a influência do mundo. Porque eles acreditam que é o mundo que vai proporcionar o sofrimento para o indivíduo. E se ele se isolar do mundo, ele não vai ter as tentações, ele não vai sofrer as provocações do mundo, e aí então ele não sofre. Mas aí entra exatamente aquela questão, o fato de você estar encarnado no mundo de provas e expiações, você veio para se isolar das experiências ou veio para saber viver essas experiências? É aí que entra agora a nossa reflexão doutrinária, a reflexão do Espiritismo, em torno dessa questão. Kardec coloca para nós aqui na questão agora, vamos fazer a leitura. Vida contemplativa, questão 657. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Ele diz o seguinte: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? O detalhe importante. Quando a gente leu aquele artigo sobre a vida contemplativa daquelas freiras, elas disseram o seguinte, que elas vivem isoladas, mas vivem em constante oração para os sofrimentos do mundo. Detalhe importante, porque a gente percebe que o fato de você não fazer o bem agindo, você faz o bem em oração. Mas qual é o valor que nós damos exatamente para esse tipo de situação, para esse tipo de vida?
Os espíritos respondem o seguinte: se por acaso aqueles que se entregam têm algum mérito aos olhos de Deus. Os espíritos respondem: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Aqui é aquela questão que a gente volta a colocar. A prece, ela se torna inútil perante a humanidade? Se por acaso a vida contemplativa ela tem o objetivo de eu me isolar de um mundo que eu não gosto, ela acaba se tornando produtiva de alguma forma? Porque muitas pessoas optam pela vida contemplativa de isolamento porque não se sentem satisfeitos com o mundo. Eu não gosto do mundo, eu não gosto das pessoas. Então eu posso viver uma vida contemplativa dentro de um mosteiro, dentro de um convento, dentro de um monastério, como eu posso também viver de uma vida contemplativa isolado numa caverna como um eremita. Eu não me relaciono com as pessoas. Importante a gente lembrar a palavra grey. Grey significa comunidade, sociedade. E desse grey, nós temos um substantivo derivado chamado de gregário, que é exatamente ali a realidade do ser humano. Ele é um ser gregário. E por ser um ser gregário, ele é um ser que vive em sociedade. Mas pelas experiências que ele passa durante a sua existência, e é exatamente esse radicalismo que a gente deve evitar, de imaginar, por exemplo, que todo mundo é assim ou todo mundo é assado. Mas pelas experiências que cada um passa, as pessoas começam a se tornar mais ativas junto à sociedade ou desejando o distanciamento pelas experiências negativas que tiveram. E nem por isso perderam a sua fé. É aí então que entra aquela grande dificuldade de a gente entender até que ponto nós devemos vivenciar a vida material, a vida social, em toda a sua intensidade, nos esquecendo que nós somos espíritos passando por experiências. Grey Cunha, professor. Vivendo experiências para poder fazer com que ele se eleve espiritualmente, quando ele cresça como espírito. Ou nós devemos nos isolar da sociedade e viver apenas a experiência espiritual. Porque então nós nos esquecemos dos compromissos físicos que nos trouxeram até aqui. Se apenas a vida religiosa ou a religiosidade fosse suficiente para que o homem se elevasse, ele não precisaria reencarnar. Basta ele ficar no mundo espiritual cultivando ali a sua fé, né, trabalhando ali a sua adoração. A esse respeito da nossa relação com o mundo físico e da importância de nós estarmos aqui, nós temos um texto no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, Sede Perfeitos, no item 4 das Instruções dos Espíritos, chamado O Homem no Mundo. Veio trazido por um espírito protetor que não se identificou, lá no Centro Espírita de Bordeaux, e depois mandaram para Kardec. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Só para orientar o nosso amigo Alves. Bom dia, pessoal que chegou, obrigado. E aqui então diz o seguinte para nós nesse texto. Olha, observem bem a importância dessa mensagem, porque fala também dessa questão da vida contemplativa. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Dois frutos fundamentais na evolução do espírito: justiça e caridade. E isso se dá através do desenvolvimento de valores. E aqui então ele toca exatamente nessa questão da contemplação. Não penseis, porém, porque em cima ele fala para a gente tomar cuidado para não se envolver com os prazeres do mundo. E agora ele coloca: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver.
Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um pensamento de pureza, para que as possa santificar. Aqui é interessante porque ele fala sobre as frivolidades do dia a dia. Quer dizer, você tem o direito de se divertir, você tem o direito de viver ali os seus interesses, mas que tudo aquilo que você faça tenha um fim produtivo e que você saiba utilizá-lo com a pureza do sentimento, com a pureza do coração. Ele continua: fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum deles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura de herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Não façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso isso ou cobrir-se de cinza. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então esse Espírito fala exatamente disso, que muitas vezes nós fazemos uma opção de viver as nossas vidas com naturalidade, as nossas vidas normais no cotidiano, e aí então a gente sempre se acha distante do mundo espiritual. Já li, Sinfrinha? A gente se acha distante do mundo espiritual. E quando a gente vê as pessoas que dedicam suas vidas a essa vida monástica, essa vida religiosa, a gente acha muitas vezes que eles estão mais próximos do mundo espiritual do que nós. Só que os Espíritos colocam para nós exatamente isso, que são as nossas atividades, as nossas ações na expressão física, na expressão exterior do amor, que vai fazer com que você se torne uma pessoa elevada. A gente tem essa ideia, que já foi disseminada na nossa mente durante muito tempo, a ideia do pecado, a ideia do erro. E quando fala, por exemplo, assim, da sexualidade, aí quando fala em sexualidade todo mundo já se agita na cadeira. Porque sexualidade é um tema de interesse de todo mundo, desde aqueles que gostam, daqueles que não gostam, daqueles que observam no dia a dia, daqueles que analisam os seus próprios pensamentos. A sexualidade faz parte da nossa natureza. Emmanuel diz para nós no livro Vida e Sexo que o sexo é a forma que nós temos para expressar os nossos sentimentos pelas pessoas do nosso afeto. No caso dos parceiros, principalmente. Namorados, casais. Então, através da sexualidade, nós expressamos esse sentimento. Só que o sexo, durante muito tempo, ele foi visto como algo equivocado, algo errado, algo pecaminoso. E aí, então, muitas pessoas optaram por uma vida de abstinência para que possam se eximir desse erro e viverem sua vida dentro de uma pureza. Só que é uma pureza que eles classificam que, já que você não comete o pecado físico, você tem a pureza da consciência, e não necessariamente. Porque você pode viver a sua vida de uma forma equilibrada, de uma forma perfeita,
vivendo, como os Espíritos trouxeram para nós, vivendo as experiências que o mundo oferece para todos nós, o mundo físico, porque nós nos encontramos com o mundo físico, envoltos por sensações, envoltos por desejos e tudo mais, se nós soubermos vivenciar essas experiências de modo equilibrado, mas agindo no nosso dia a dia, com o pensamento elevado a Deus, nas realizações, nas nossas obras, nos nossos trabalhos, aí sim nós vivemos de modo equilibrado, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de restrição. Então os prazeres do mundo existem. Nós temos o direito de desfrutá-los? Sim, nós temos. Mas temos que estar conscientes das consequências de cada um. A doutrina espírita para nós, ao contrário de religiões tradicionais, não impõe nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de proibição. Absolutamente nenhum. Aquele que estuda a doutrina espírita, aquele que tem um conhecimento sobre os seus ensinamentos, a realidade do espírito, tem liberdade de agir da forma que quiser. Mas o que a doutrina nos desperta é exatamente a educação e a responsabilidade. Porque se por acaso eu não tiver educado, eu vou entrar no desregramento. Desregramento quer dizer fugir da regra. E quando a gente cai no desregramento, a gente cai nos excessos. E todo excesso, aliás, toda ação, traz uma consequência. É a lei da ação e reação, a lei de causa e efeito. E então, se eu vivo uma vida em função dos prazeres, em função do desregramento, eu terei como consequência as dores provocadas, as dores físicas e as dores emocionais, psicológicas, que isso venha a surgir. Hoje, no caso da sexualidade, por exemplo, as pessoas utilizam o sexo como uma válvula de escape. Elas precisam vivenciar, pelo fato de viverem essa carência que tem hoje, como a gente fala que para nós o sexo é a forma de expressarmos os nossos sentimentos. E como nós vivemos constantemente num estado de carência, a sexualidade, a prática sexual para nós se tornou uma banalidade. Porque como a gente busca tampar esse buraco, ou satisfazer essa nossa necessidade, nós então vivemos de uma forma desequilibrada. E eu falo nós vivemos enquanto sociedade. Porque hoje o sexo se tornou banal. A carência preenchida com as nossas ações dentro da sexualidade, dentro do erotismo. Então nós desvirtuamos, na verdade, um ato que era sublime pela sua expressão e muito potente pelas energias que move. Então é um erro da nossa parte pelo fato de nós não estarmos sabendo viver a nossa vida aqui hoje no mundo material, no mundo físico. Se nós soubermos vivenciar isso, nós viveremos sem traumas, sem complexos de culpa, sem nenhum tipo de medo do que pode ou não acontecer, mas a gente tem que ter essa consciência inicialmente de que nós somos espíritos. E sendo espíritos, nós temos que saber qual é a nossa origem e qual é o nosso destino, que é um mundo bem diferente desse nosso que a gente vive hoje. E o fato de eu estar aqui hoje não me tira da condição de espírito, porque eu não perdi o foco. É como se eu estivesse navegando, vai com Deus, César. É como se eu estivesse navegando em determinada direção e tivesse no meu horizonte aquele destino. Então não importa se por acaso eu paro numa ilha, se por acaso eu enfrento tempestades, eu sempre vou voltar a navegar e continuar naquela mesma direção. E é isso que a gente começa a desenvolver em nós, essa consciência espiritual, esse entendimento sobre quem de fato nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Aqui tem um livro interessante, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que ele trata também, a gente vai fazer a leitura agora desse texto para encerrarmos aqui o nosso trabalho, que é o item número 6, esforço e oração. É mais ou menos como vinha de luz que a gente estuda toda sexta-feira. E Emmanuel separa para nós uma passagem do livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23, e ele diz: e despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então mostra que Jesus, em algumas situações, despedindo-se da multidão, depois de todo o trabalho que ele realizava, desculpem, em termos de esclarecimento, em termos de trabalho caritativo, de curas que ele realizava e tudo mais, de tudo isso, porque o que a gente conhece de Jesus era exatamente aquela coisa dele promover milagres pelas ruas.
mas os relatos nas entrelinhas que a gente não percebe, seria aquela assim, quantas pessoas que ele matou à fome, quantas pessoas ele vestiu, quantas pessoas ele conseguiu abrigo. Porque dá a impressão de que isso só acontece no nosso mundo atual, ele não fez isso. E naquele mundo miserável que ele vivia naquela época, onde as pessoas viviam a escravidão, viviam ali a servidão, de um modo geral, certamente ele foi um dos mais ativos. Mas quando ele acabava a sua atividade, então ele se recolhia para fazer ali as suas reflexões. E sabe-se lá Deus o que ele dizia naquele momento. A gente sabe alguns relatos, mas o que ele via, o que ele sentia, com quem ele falava, isso para nós fica uma grande interrogação, mas certamente era uma experiência de grande intensidade para ele. E aí, então, observando essa passagem no Evangelho, a gente vê exatamente isso, que nós optamos então dessa reclusa a fim de fazer uma oração à parte do mundo. Diz o texto para nós aqui: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. E esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa ou ajoelhada, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Nessa mensagem, então, ele coloca para nós o equilíbrio que nós devemos ter da nossa vida espiritual, ou da nossa vida religiosa, e da nossa vida ativa no mundo físico. Se nós conseguirmos encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas atividades, em breve nós seremos promovidos para mundos mais elevados. Mundos superiores, onde o esclarecimento e a ação dos mais nobres estão ali sempre presentes. Mas o grande problema que nós enfrentamos é nós não encontrarmos esse ponto de equilíbrio. Nós vivemos, na verdade, uma vida de tentativas de erros e acertos. Eu faço uma coisa e espero o resultado. Se não deu certo, eu choro e depois eu recomeço. Se deu certo, eu continuo. Hoje nós temos uma orientação que Jesus já trazia na sua época, e a doutrina espírita veio reforçar, que é exatamente ali o caminho das pedras. O caminho que nós devemos seguir e a forma como nós devemos seguir esse caminho. Darmos sequência nesse processo de crescimento é uma questão absolutamente pessoal. Sou eu que vou determinar qual é exatamente o meu objetivo, o que eu desejo, qual é exatamente a intensidade da força que eu tenho para poder seguir essa disciplina. E mais uma vez a gente lembra que quando a gente pega, por exemplo, o Chico Xavier, que foi alguém que renunciou à sua vida pessoal para viver em função da mediunidade, em função do exercício da caridade, era um espírito que tinha essa missão. E eu não preciso necessariamente ser como ele para deixar de ser produtivo nessa questão da evolução espiritual. Eu posso ter as minhas relações, posso ter meu trabalho, posso ter minha vida cotidiana e mesmo assim ter a consciência elevada e direcionada para o exercício do amor ao semelhante e do amor a mim mesmo. Dentro da doutrina espírita, quando a gente vê Divaldo Franco, Raul Teixeira,
Chico Xavier. A gente acredita que essas pessoas abriram mão de suas vidas pessoais e por isso elas são mais desenvolvidas. Por isso elas são mais elevadas. Na verdade, foi a opção que fizeram para que pudessem se dedicar, entre aspas, ao sacerdócio da divulgação do Espiritismo. O próprio Altivo Porfírio também, que foi presidente do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, também optou. Olha, eu optei por essa vida de solteiro porque eu posso me dedicar com mais intensidade a essas atividades. Mas a gente pergunta, mas isso para você é uma regra? Na verdade ele vai dizer, não, foi uma opção. Porque o meu trabalho, se por acaso eu mesclasse com atividades pessoais, eu não conseguiria resolver. Eu não conseguiria colocar em prática. Então, na verdade, foi a opção que fizeram. Mas isso não significa necessariamente para nós que esse é apenas um caminho. Eu posso ser um bom pai, um bom marido, e posso, dessa mesma forma também, exercer toda a minha espiritualidade no meu dia a dia. Então, são formas de viver a vida que as pessoas têm. E essas formas devem ser respeitadas, naturalmente devem ser, mas cada um refletindo de que forma que está vivendo exatamente essa experiência. O Ético colocou um pouco mais acima para nós ali no sexo, potencializamos o nosso patrimônio psicológico interior. Cada um dentro de suas posses psíquicas exterioriza a conformidade com suas posses. Os seres voltados ao amor, fraternidade, constituem lares éticos, contudo, há seres anárquicos com uniões egoístas, né? Em busca do prazer, em busca da satisfação. Tem uma frase popular que diz assim: viva a vida intensamente porque a vida é muito curta. E então as pessoas querem aproveitar ao máximo cada instante de prazer porque a vida é muito curta. Só que quando nós começamos a nos entendermos como espíritos imortais e compreendermos também que essa intensidade tem o seu preço, porque eu posso ser intenso na produtividade ou posso ser intenso na busca de prazer. Tudo tem o seu preço, porque todos nós, quando viemos para cá, reencarnar num mundo como esse, nós trouxemos compromissos. Eu vim com o objetivo de e com o objetivo para. Se por acaso eu desvirtuo esses dois objetivos e começo a buscar uma satisfação pessoal, eu não vou ser punido por isso, castigado por não ter vivido dessa forma. Eu simplesmente não vou realizar aquilo que eu me comprometi. E não realizando um trabalho, eu simplesmente acabo sofrendo as consequências disso. Porque um trabalho realizado é uma nova etapa que nós avançamos. Um trabalho não realizado é um retrocesso na nossa vida para recomeçar. Esse é o grande problema. A gente colocou, você quer dizer com isso que quem tem um lar legalmente constituído está no fracasso espiritual? Pelo contrário, de forma alguma, não foi isso que eu disse não. Pelo contrário, o que nós colocamos foi exatamente isso. A vida que você leva, ela depende do quê? Dos valores que você impõe, independente de qual seja. Eu posso ser uma pessoa casada, uma pessoa bem resolvida e ter uma vida equilibrada, uma vida muito saudável dentro desses valores. Como eu posso ter uma vida de abstinência, se essa for a minha opção, e viver muito feliz dessa forma também. De forma alguma, se fosse assim, a gente poderia dizer assim, destruam todas as famílias porque ninguém presta. Pelo contrário, acho que foi uma interpretação equivocada que você acabou fazendo de alguma coisa que eu disse. Mas pelo contrário, o que vale, na verdade, são os valores do indivíduo, independente da forma como ele vive. Eu posso ser alguém que vive uma vida reclusa e ser alguém completamente desregrado. Posso ser alguém vivendo em família e sendo alguém absolutamente equilibrado. Então, na verdade, é cada indivíduo analisando o seu próprio papel na sociedade e o seu próprio papel diante dos seus próprios compromissos. Essa é exatamente a realidade que a gente tem para colocar. A Shanri colocou, né, até porque cada um está onde e com quem necessita estar. Nada é por acaso, exatamente. Se nós temos compromissos sociais, certamente estaremos envolvidos dentro de uma sociedade. Se por acaso eu tenho um compromisso pessoal, um compromisso missionário, então eu escolho ali a forma de exercer ou a forma de praticar esse compromisso. Isso que é o mais importante de tudo. Né? Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá então. Beleza, pessoal? Então fechamos por aqui essa questão da vida contemplativa. Como eu coloquei para vocês, esse é um assunto que ele não é tão simples de se resolver. Esse é um assunto que a gente coloca dentro da superficialidade e se esquece de analisar os pormenores. Se por acaso nós tivéssemos a oportunidade de entrevistar espíritos que foram religiosos quando estavam encarnados e viveram essas vidas, cada um vai ter um depoimento específico. Cada um vai dizer assim, olha, eu fiz essa opção por isso. E como consequência eu tive isso, como consequência positiva ou como consequência negativa. Por isso então, quando se faz
essa escolha, cada um tem o seu propósito. Se por acaso é baseado no egoísmo, certamente isso vai trazer consequências. Se por acaso esse tipo de opção é para ele um tratamento, uma cura, uma forma dele se equilibrar, aí então para ele, certamente ele vai conseguir se desenvolver mais. Né? Deixa eu ver aqui, mas você disse que essa categoria de seres que nega a formação de um lar, que leva uma vida regenerando a vida sexual, produzem mais espiritualmente. Não, eu coloquei o contrário. Eu disse exatamente, nós pensamos que essas pessoas são mais desenvolvidas. Porque é uma ideia que a gente tem, essa ideia religiosa, de que quando você olha alguém que usa uma roupa religiosa ou vive em função disso, dá essa impressão de que eles são mais evoluídos. E nós, da doutrina espírita, muitas vezes trazemos esses resquícios do passado, acreditando que esses espíritas, esses médiuns que vivem assim também, acabam sendo mais evoluídos ou não. E aí foi o que eu coloquei, cada um está no seu lugar, desenvolvendo aquilo que lhe cabe. O que vale não é como eu estou vivendo a minha vida, mas exatamente quais os valores que me motivam a viver aquele tipo de vida e o que eu realizo com aquela opção. Né? Sim, o catolicismo impôs regras, né, mas o que eu coloco é o seguinte, hoje nós, como sendo espíritas, nós vivemos experiências do passado. Como eu coloquei para vocês, eu também já fiz encontro de jovens, ou seja, eu trago também uma educação católica, ainda que seja distante e ainda que seja pouco influente na minha formação espírita hoje. Mas todos nós temos ainda essa ideia, né, quando a gente fala sobre, nós falamos no nosso exercício, no nosso estudo anterior, sobre a adoração exterior, e essa adoração exterior, muitos de nós dentro da prática espírita, ainda trazemos nas nossas preces, nas nossas posturas, comportamentos que eram relativos a essas vivências religiosas do passado. Por isso, então, a gente precisa fazer uma reeducação dos nossos valores. E essa reeducação vem exatamente isso. A gente se tornar livres desses dogmas, livres dessas posturas, porque isso simplesmente limita as nossas ações. Elas nos impedem de nos desenvolvermos. Então eu não preciso abrir mão da minha vida pessoal, da minha vida familiar, para poder me desenvolver. Não, isso é coisa do Hermes. A gente precisa, na verdade, educar a nossa consciência, abrir a nossa visão com relação ao mundo, para que nós possamos crescer espiritualmente de uma forma produtiva, fazendo com que a nossa encarnação seja válida. Isso que é mais importante. E o Brás em cima ali colocou de novo, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, narra a história de um encontro da princesa Diana com a Madre Teresa de Calcutá. E isso dos dois lados da vida, né? Deve ser bem interessante, né? Então, fechando por aqui, eu passo para o nosso amigo Hermes, que vai fazer o encerramento para nós. E aí, então, quando nós lemos de novo, né, essa questão da vida contemplativa, a gente analisa o seguinte, que a produtividade está em função do exercício do amor e da caridade. A vida religiosa não significa necessariamente uma vida inútil. Mas se por acaso eu me isolo, acreditando que esse isolamento vai me proporcionar um crescimento espiritual, independente do que acontece no mundo, certamente isso para nós é algo muito improdutivo, porque eu desejo crescer não ajudando a crescer ninguém. Pelo contrário. Todos nós trazemos resquícios de zoético para nós em cima, católicos, aqui e acolá, eu mesmo me pego em flagrante. Muitas vezes devemos fazer um sacrifício imenso para mudarmos tradições dos nossos antepassados. O Espiritismo constitui fonte de reflexão e mudanças profundas. Né? Então a gente tem ainda nessa ideia de imaginar, por exemplo, que de casamentos, de rituais. Quando você faz uma prece, por exemplo, você coloca várias pessoas de religiões diferentes fazendo uma prece, a gente vê semelhanças muito grandes na forma como elas expressam seus sentimentos. E a gente percebe assim, mas peraí, por que todo mundo aprendeu a fazer do mesmo jeito? E a gente percebe o quê? Que é uma educação espiritual que nós já tivemos no passado que se manifesta hoje. Com maior ou menor intensidade, dependendo da experiência de cada um. Mas não tem nada demais você dizer que é católico, traz resquício católico, porque ser espírita não significa necessariamente que você tem que deixar a sua religião. Kardec deixou isso bem claro para todos nós. Viva a sua religião e estude essa nova filosofia. Pronto. Agora, eu pessoalmente acho que para mim não é mais necessário. Mas tem pessoas que acham necessário. E se elas acham necessário, não tem por que eu discriminá-las ou recriminá-las por isso. Se ele quer ir para o centro espírita e depois ir para a igreja ver ali a sua missa, que vá. Não existe restrição para isso dentro da doutrina espírita. Fechando então por aqui, pessoal. Passando para o nosso amigo Hermes,
que vai fazer encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é feriado, a gente não vai ter estudo aqui na sala. A gente volta só na quinta-feira. Tá bom? Passando para você então, professor, vamos lá.